Existem decisões que destroem vidas inteiras em questão de segundos. Murilo Dornelles tomou uma dessas decisões há 7 anos, quando cancelou seu casamento 3 dias antes da cerimônia para aceitar uma proposta milionária em Dubai. Ele achava que estava escolhendo seu futuro. O que ele não sabia é que estava destruindo 2 destinos ao mesmo tempo. Hoje, Murilo é dono de um império avaliado em centenas de milhões de reais. Seu nome está nas capas das revistas de negócios. Suas empresas dominam o mercado imobiliário de luxo e sua vida é uma sucessão calculada de contratos, investimentos e estratégias. Mas existe um lugar que ele evitou por 7 anos. Uma casa, uma memória, um fantasma que ele preferiu enterrar junto com o passado. Até que, numa manhã fria de junho, ele recebe uma ligação que o obriga a voltar. A casa precisa ser vendida. O terreno vale uma fortuna. É apenas mais um negócio. Ou pelo menos era o que ele pensava. Porque quando Murilo entrou naquela casa abandonada, coberta de poeira e silêncio, ele encontrou algo que deveria ser impossível. Alguém que deveria ter desaparecido para sempre. Sua ex-noiva, Elisa Montenegro, estava vivendo ali, escondida, sozinha, sobrevivendo nas ruínas do que um dia seria o lar dos dois. E a decisão que Murilo toma naquele momento vai mudar tudo, para sempre. São 6:30 da manhã, quando o telefone de Murilo Dornelles vibra sobre a mesa de vidro do seu apartamento em São Paulo. A cidade ainda está envolta numa névoa cinzenta que esconde o topo dos prédios e a temperatura marca 12 graus. Ele está no meio de sua rotina matinal, café preto sem açúcar, enquanto revisa os relatórios financeiros das 3 empresas que comanda. Aos 34 anos, Murilo transformou uma única oportunidade internacional em um império. Sua construtora e incorporadora, a Dornelles Group, é responsável por alguns dos empreendimentos mais luxuosos do Brasil. Seu nome é sinônimo de sucesso, disciplina e frieza nos negócios. Quando ele vê o nome na tela do celular, uma contração involuntária atravessa seu peito. É Rogério Tavares, seu advogado pessoal, e um dos poucos homens em quem ele confia. Rogério não liga às 6:30 da manhã sem um bom motivo. A voz do advogado é direta, como sempre. Ele informa que a documentação para a venda da propriedade em Campos do Jordão finalmente está pronta. 7 anos. Foram necessários 7 anos para que Murilo se convencesse a se desfazer daquele lugar. A casa de campo que ele comprou quando ainda era um jovem arquiteto cheio de sonhos e planos. A casa onde ele e Elisa Montenegro passaram incontáveis fins de semana planejando cada detalhe de como seria a vida deles após o casamento. A casa que ele abandonou, junto com tudo o mais, quando recebeu a proposta que mudaria sua vida. Rogério explica que o comprador é um investidor de Campinas, interessado no terreno para construir um resort boutique. A oferta é generosa, muito generosa. Mas há um detalhe. O comprador quer fazer uma vistoria pessoal antes de fechar o negócio e insiste que o proprietário atual esteja presente. É protocolo, argumenta Rogério. Murilo sabe que poderia delegar isso a qualquer gerente, mas algo no fundo de sua mente, uma voz que ele vem ignorando há anos, sussurra que talvez seja a hora de encarar aquele lugar uma última vez. Ele aceita. Agenda para o dia seguinte. Desliga o telefone e fica parado, olhando para o horizonte de concreto e vidro de São Paulo, enquanto memórias que ele trancou a 7 chaves começam a forçar as fechaduras. No dia seguinte, Murilo dirige até Campos do Jordão sozinho. Ele recusou a oferta de Rogério de acompanhá-lo e dispensou o motorista. É uma viagem de aproximadamente 2h30. E ele usa cada minuto para se blindar emocionalmente. Murilo aprendeu, ao longo dos anos, a transformar sentimentos em estratégias. Saudade vira análise de risco. Arrependimento se traduz em planejamento de contingência. É assim que ele sobreviveu à culpa de ter abandonado Elisa 3 dias antes do casamento.
É assim que ele construiu um império sobre as cinzas do que poderia ter sido um lar. A estrada serpenteia pela Serra da Mantiqueira e, conforme ele sobe, a temperatura cai. As árvores ficam mais densas. Os casarões em estilo europeu começam a aparecer nas margens da pista. E o ar carrega aquele cheiro característico de pinheiros e terra úmida. Campos do Jordão sempre teve esse efeito sobre Murilo. A cidade inteira parece suspensa no tempo, um pedaço da Europa enfiado no interior de São Paulo, com suas arquiteturas alpinas, chocolaterias artesanais e fondue em cada esquina. Mas nada disso traz conforto. Cada curva da estrada aumenta a pressão no peito dele. Quando finalmente vê a placa indicando a entrada para a região onde fica a propriedade, Murilo reduz a velocidade. É uma área afastada do centro turístico, mais isolada, cercada por mata nativa e algumas chácaras de alto padrão. A estrada de terra que leva até a casa está coberta de folhas secas e galhos caídos. Ninguém passou por ali há muito tempo. O portão de ferro forjado está fechado, mas não trancado. Murilo desce do carro e empurra a estrutura pesada que range alto, quebrando o silêncio da manhã. O som ecoa entre as árvores e faz um bando de pássaros levantar voo. Ele volta ao carro e segue pelo caminho particular, uma alameda de aproximadamente 200 metros que termina em frente à casa. E então ele a vê. A construção de 2 andares, em estilo chalé suíço, com madeira escura e telhado em formato de A, está exatamente como ele lembra, só que coberta por 7 anos de abandono. Era escala as paredes laterais, as janelas estão embaçadas pela sujeira acumulada, e o pequeno jardim que Elisa plantou na frente virou um matagal denso. A varanda, onde eles costumavam tomar vinho enquanto assistiam ao pôr do sol, está coberta de folhas e galhos secos. Murilo desliga o motor e fica dentro do carro por alguns minutos, apenas olhando. Cada centímetro daquele lugar carrega uma memória. A porta de entrada vermelha que Elisa escolheu porque dizia que trazia sorte. A janela do quarto principal, onde eles passaram noites inteiras conversando sobre como seria criar filhos naquele lugar. O telhado que ele mesmo projetou para maximizar a luz natural na sala. Ele respira fundo e desce do carro. O ar está gelado e seu hálito forma pequenas nuvens de vapor. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo rangido dos galhos ao vento e pelo canto distante de algum pássaro. Murilo caminha até a porta principal, retira o molho de chaves do bolso e procura a certa. Suas mãos tremem levemente e ele odeia isso. Odeia sentir qualquer coisa que não seja controle absoluto. A fechadura está enferrujada e resiste, mas depois de alguns segundos, ele consegue girar a chave. A porta se abre com um gemido grave, revelando um corredor escuro e um cheiro de mofo e madeira velha. Murilo entra e imediatamente nota algo estranho. Há pegadas no chão empoeirado. Ele congela. As marcas são recentes, muito recentes. Pisadas pequenas, provavelmente de uma mulher, que vão da porta até o interior da casa e depois retornam. Alguém esteve aqui. Ou pior, alguém ainda está aqui. O coração de Murilo acelera. Ele pensa em invasores, em moradores de rua que possam ter ocupado a propriedade. Ele deveria ligar para a polícia, mas algo o impede, uma intuição, um pressentimento que ele não consegue nomear. Ele avança devagar pelo corredor, os passos ecoando nas tábuas do assoalho. A sala principal ainda tem os móveis cobertos por lençóis brancos fantasmagóricos. A lareira está apagada, mas há cinzas recentes dentro dela. Alguém fez fogo ali nos últimos dias. Murilo vira para a escada que leva ao segundo andar e é quando ouve um som, leve, quase imperceptível. Passos no andar de cima. Seu primeiro instinto é gritar, anunciar sua presença, mas ele se contém. Sobe a escada devagar, cada degrau rangendo sob seu peso. O corredor do segundo andar tem 3 portas. A do quarto principal está entreaberta. É de lá que vem o som.
Murilo empurra a porta e seu mundo desmorona. Uma mulher está de pé no centro do quarto, olhando pela janela. Ela é magra, usa roupas simples e gastas, e seu cabelo castanho, que antes era impecavelmente cuidado, agora cai em ondas descuidadas sobre os ombros. Quando ela se vira ao ouvir a porta abrir, Murilo sente o chão desaparecer sob seus pés. É Elisa Montenegro. Ela está viva. Ela está ali, na casa deles. Elisa o olha com uma mistura de choque e resignação, como se parte dela soubesse que esse momento chegaria eventualmente. Seus olhos, que Murilo lembra tão vívidos e cheios de vida, agora carregam uma tristeza profunda, quase tangível. Ela está mais magra do que ele lembra, o rosto um pouco mais anguloso, mas ainda é inconfundivelmente ela. Nenhum dos dois fala por longos segundos. O silêncio é denso, carregado de 7 anos de ausência, perguntas não respondidas e dor acumulada. Finalmente, é Elisa quem quebra o silêncio. Sua voz é baixa, rouca, como se não fosse usada com frequência. Ela diz que sabia que esse dia chegaria, que a casa seria vendida e seu esconderijo seria descoberto. Ela não tenta explicar, não tenta se justificar, apenas fica ali, esperando, como se já tivesse desistido de lutar contra o destino há muito tempo. Murilo sente uma onda de emoções contraditórias. Raiva, confusão, alívio, culpa. Ele quer gritar, quer exigir respostas, quer entender como é possível que a mulher que ele deixou no altar esteja vivendo escondida na casa que eles compraram juntos. Mas as palavras não saem. Ele apenas olha para ela, para essa versão devastada da mulher que ele amou, e percebe que não conhece nada da história real. Elisa se move devagar até a cama, que tem lençóis velhos mas limpos, e se senta na beira. Ela diz que se Murilo quer respostas, ela vai contar tudo. Mas ele precisa estar preparado, porque a verdade é muito pior do que ele imagina. E nesse momento, com a luz fria da manhã entrando pela janela empoeirada e iluminando o quarto onde eles um dia planejaram construir uma família, Murilo entende que sua vida está prestes a mudar novamente. Só que desta vez não será por uma oportunidade de negócios. Será pela verdade sobre o maior erro que ele já cometeu. Murilo não sabe como processar o que está vendo. Ele passou os últimos 7 anos construindo uma armadura de sucesso e indiferença, convencendo-se de que abandonar Elisa havia sido a decisão certa, a escolha racional de um homem focado em seu futuro. Mas agora, diante dela, toda aquela construção mental desmorona como um castelo de cartas. Ele puxa uma cadeira velha que está encostada na parede e se senta, mantendo distância, mas sem desviar o olhar. Sua voz sai mais áspera do que ele pretendia quando finalmente consegue falar. Ele quer saber o que aconteceu, onde ela esteve, por que está ali, por que desapareceu. Elisa respira fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida que nunca cicatrizou direito. Ela começa pelo dia do casamento que nunca aconteceu. 7 anos atrás, numa manhã de novembro que deveria ser a mais feliz da vida dela. 3 dias antes da cerimônia, Murilo a procurou. Eles estavam no apartamento dela, em Pinheiros, São Paulo. Ele estava nervoso, diferente, e ela imediatamente sentiu que algo estava errado. Foi quando ele contou sobre a proposta. Uma empresa de investimentos em Dubai queria contratá-lo para liderar um projeto bilionário de desenvolvimento imobiliário no Oriente Médio. Era a oportunidade de uma vida. Mas havia uma condição. Ele precisava embarcar em 48 horas, sozinho, por pelo menos 2 anos. Elisa lembra de cada palavra daquela conversa. Murilo disse que tentou negociar, que tentou adiar, mas os investidores foram irredutíveis. Era agora ou nunca. Ele perguntou se ela poderia esperar, se eles poderiam adiar o casamento, se ela entenderia. E Elisa, apaixonada e confiante no amor deles, disse que sim. Disse que 2 anos não eram nada perto de uma vida inteira juntos. Disse que esperaria. Que quando ele voltasse, reconstruiriam tudo do zero. Mas Murilo não voltou em 2 anos.
Ele voltou agora, 7 anos depois, e nunca mais entrou em contato. A voz de Elisa falha quando ela conta o que aconteceu depois que ele partiu. 2 dias após o embarque de Murilo para Dubai, ela recebeu uma visita inesperada. Era Heitor Dornelles, o pai de Murilo, um homem que ela conhecia apenas de encontros rápidos e formais, sempre distante e frio. Heitor era um empresário respeitado, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo e com investimentos em diversos setores. Heitor chegou ao apartamento dela acompanhado de um advogado. A postura dele era intimidadora, os olhos duros. Ele foi direto ao ponto. Disse que o casamento tinha sido cancelado, não adiado, que Murilo havia deixado claro, antes de embarcar, que não tinha mais intenção de voltar para ela, que Dubai não era uma oportunidade temporária, mas uma nova vida, e que Elisa precisava aceitar isso e seguir em frente. Elisa, devastada e confusa, não acreditou. Tentou ligar para Murilo, mas o número dele já estava fora de área. Mandou e-mails, mensagens, nada. Silêncio absoluto. Foi quando Heitor jogou a cartada final. Ele entregou a ela um envelope. Dentro havia uma carta, assinada por Murilo. Na carta, escrita à mão com a caligrafia inconfundível de Murilo, ele dizia que havia cometido um erro, que se precipitou ao pedir ela em casamento, que a oportunidade em Dubai o fez perceber que não estava pronto para abrir mão de sua carreira por uma vida familiar, que ela merecia alguém melhor e que, por favor, ela não tentasse entrar em contato. Elisa sentiu o chão se abrir. Ela leu e releu aquela carta dezenas de vezes, procurando algum sinal de falsificação, alguma pista de que aquilo não era real, mas era a letra dele. As palavras soavam como algo que ele diria, e ela começou a acreditar. Os dias seguintes foram um borrão de dor e humilhação. Os convidados do casamento precisaram ser avisados. A festa foi cancelada. O vestido de noiva que ela havia encomendado com 6 meses de antecedência ficou pendurado no armário, uma lembrança cruel. Amigos e familiares a olhavam com pena. Alguns sussurravam. Outros faziam perguntas que ela não sabia responder, mas o pior ainda estava por vir. Uma semana após o cancelamento do casamento, Elisa foi demitida. Ela trabalhava como gerente de marketing em uma agência de publicidade de médio porte em São Paulo. A justificativa oficial foi reestruturação da empresa, mas ela descobriu, semanas depois, através de uma colega, que a agência havia perdido um cliente importante, a rede de concessionárias Dornelles. Heitor havia retirado toda a conta publicitária da empresa, e embora ninguém dissesse abertamente, Elisa sabia que sua demissão estava ligada a isso. Sem emprego e com o aluguel atrasando, ela tentou encontrar outra posição. Mandou currículos para dezenas de empresas, fez entrevistas, mas algo estranho acontecia. Sempre que chegava perto de ser contratada, surgiam problemas. Referências profissionais que não checavam. Históricos de emprego que pareciam inconsistentes. Ela foi rejeitada repetidamente, sempre com desculpas vagas. Foi então que ela entendeu. Alguém estava sabotando suas tentativas de se reerguer. E ela tinha certeza de quem era. Sem dinheiro, sem emprego e sem perspectivas, Elisa começou a cair. Primeiro perdeu o apartamento. Depois, acumulou dívidas. Amigos que prometeram ajudar sumiram quando ela mais precisou. A família dela, de classe média baixa e sem recursos para sustentá-la, fez o que pôde, mas não foi suficiente. Elisa passou meses vivendo em hotéis baratos, depois em pensões. Trabalhou em serviços temporários, mal pagos e degradantes. E a cada dia que passava, a humilhação de ter sido deixada no altar crescia. As pessoas que sabiam de sua história começaram a fazer suposições. Diziam que ela devia ter feito algo errado, que um homem não abandona uma mulher 3 dias antes do casamento sem um bom motivo. Rumores começaram a circular. Alguns diziam que ela havia traído Murilo, outros que tinha dívidas escondidas. A verdade não importava.
A narrativa já estava escrita. Desesperada e sem saída, Elisa teve uma ideia. A casa em Campos do Jordão. O único lugar que ainda existia da vida que ela e Murilo haviam planejado juntos. Murilo havia colocado a propriedade no nome dos dois antes de embarcar, como parte do planejamento do casamento. Tecnicamente, ela tinha tanto direito de estar ali quanto ele. Então, há 5 anos, Elisa pegou o pouco que tinha e se mudou para a casa abandonada. Ela sabia que era uma invasão, que legalmente poderia ter problemas, mas não se importava. Não tinha mais nada a perder. No início foi difícil. A casa estava deteriorada, sem luz, sem água corrente. Ela precisou aprender a sobreviver. Consertou o que pôde com as próprias mãos. Instalou painéis solares improvisados que comprou em um brechó. Captou água da chuva. Plantou uma pequena horta nos fundos. Criou uma rotina de sobrevivência. E durante esses 5 anos, Elisa se escondeu. Do mundo, das pessoas, de si mesma. Ela só descia para a cidade uma vez por mês para comprar o mínimo necessário, sempre de boné e óculos escuros, sempre evitando contato. Ela vivia como um fantasma, porque de certa forma era o que ela havia se tornado. Quando Elisa termina de contar, o silêncio no quarto é absoluto. Murilo está pálido, os punhos cerrados sobre os joelhos. Ele sente náusea, culpa, raiva, mas principalmente confusão, porque ele nunca escreveu aquela carta. Murilo se levanta bruscamente, a cadeira rangendo atrás dele. Sua voz sai alta, carregada de urgência e descrença. Ele diz que não escreveu carta nenhuma, que nunca falou com o pai sobre cancelar o casamento definitivamente, que sempre teve a intenção de voltar, de construir uma vida com ela assim que o contrato em Dubai terminasse. Ele conta a versão dele. Quando embarcou para Dubai, ele tentou manter contato. Mandou e-mails, mensagens, mas nunca teve resposta. Ele ligou para o apartamento dela dezenas de vezes nos primeiros meses, mas o número estava fora de serviço. Ele chegou a pedir para amigos em São Paulo tentarem encontrá-la, mas todos disseram que ela havia desaparecido. Eventualmente, alguém comentou que ela havia se mudado para o interior e pedido para não ser procurada. Murilo, imerso em um projeto que consumia 18 horas por dia e do outro lado do mundo, interpretou o silêncio como uma resposta. Ele achou que Elisa havia seguido em frente, que ela não queria mais saber dele, e embora isso tenha machucado profundamente, ele enterrou a dor no trabalho. Construiu seu império sobre as ruínas do que poderia ter sido uma família, e nunca mais olhou para trás. Até agora. Elisa o olha com uma mistura de descrença e esperança frágil. Ela quer acreditar nele, mas há um abismo de 7 anos entre eles. 7 anos de dor, abandono e solidão. Murilo se aproxima dela, se ajoelha para ficar na mesma altura. Pela primeira vez em anos, ele permite que a armadura caia. Sua voz sai quebrada quando ele diz que precisa ver a carta, que precisa entender o que aconteceu. Elisa se levanta e vai até um canto do quarto. Ela abre uma caixa de sapatos velha, escondida debaixo de algumas tábuas soltas do assoalho. De lá, ela retira um envelope amarelado pelo tempo. Suas mãos tremem quando ela o entrega a Murilo. Ele abre com cuidado e lê. E ao ver a própria caligrafia, ao reconhecer cada curva das letras, o mundo dele vira de cabeça para baixo, porque aquela é, sem dúvida nenhuma, a letra dele. Mas ele jura que nunca escreveu aquelas palavras. A carta nas mãos de Murilo é um enigma impossível. Cada palavra é escrita na sua caligrafia característica, com aquelas pequenas peculiaridades que só ele tem. A forma como ele faz o M maiúsculo, a inclinação específica das hastes, a pressão irregular da caneta que cria variações no traço. É inconfundivelmente dele, mas as palavras, essas são de um estranho. Murilo lê e relê, tentando encontrar alguma evidência de falsificação. Mas quanto mais ele olha, mais ele reconhece que aquela foi, de fato, escrita pela sua mão. A questão não é se ele escreveu. A questão é por que ele não se lembra.
Elisa está sentada na cama, abraçando os joelhos, observando a expressão de Murilo se transformar de confusão para o horror e finalmente para algo próximo de pavor. Ela pode ver que ele está dizendo a verdade, que ele realmente não se lembra de ter escrito aquilo. Murilo se senta no chão, encostado na parede, a carta ainda nas mãos. Ele começa a resgatar memórias daqueles últimos dias antes de embarcar para Dubai. Tudo aconteceu tão rápido. A proposta chegou numa terça-feira. Na quinta-feira, ele já estava fazendo as malas. A pressão era imensa. Reuniões ininterruptas com os investidores, assinatura de contratos, preparação de documentos para visto de trabalho. E então, ele se lembra de algo. Na noite anterior ao embarque, ele jantou com o pai. Foi a única vez em meses que Heitor pediu para vê-lo. Eles se encontraram em um restaurante discreto na região dos Jardins, em São Paulo. Murilo lembra de estar exausto, mentalmente esgotado. Heitor insistiu para que ele bebesse vinho, disse que era para comemorar a nova fase da vida do filho. Murilo, que raramente bebia em excesso, aceitou várias taças naquela noite. A conversa foi longa. Heitor fez muitas perguntas sobre Dubai, sobre o contrato, sobre os planos de Murilo. E então há um buraco nas memórias de Murilo. Ele lembra de estar no restaurante, depois lembra de acordar no apartamento dele na manhã seguinte, com uma ressaca brutal. Mas o meio é um vazio completo. Quando Murilo compartilha isso com Elisa, ela fica pálida. Ambos chegam à mesma conclusão ao mesmo tempo. Mas é uma conclusão tão perturbadora, tão inconcebível, que nenhum dos dois quer dizê-la em voz alta. Finalmente, é Murilo quem fala. Sua voz é apenas um sussurro. Ele diz que acha que foi drogado, que o pai pode ter colocado algo no vinho dele, e que naquele estado vulnerável, Heitor pode ter forçado ele a escrever a carta. Elisa fecha os olhos. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto dela. Porque se isso for verdade, significa que alguém deliberadamente destruiu a vida dos dois, com planejamento, com crueldade, e esse alguém é o próprio pai de Murilo. Mas por quê? Qual seria o motivo para Heitor fazer algo assim? Murilo se levanta de repente, como se uma corrente elétrica tivesse atravessado seu corpo. Ele começa a caminhar de um lado para o outro do quarto, a mente trabalhando em velocidade máxima. Ele é um homem de negócios. Ele entende de motivações. E quando se trata de Heitor Dornelles, há apenas uma motivação que importa: dinheiro. Ele olha para Elisa e diz que precisa investigar, que precisa descobrir o que o pai estava escondendo 7 anos atrás. E que, seja lá o que for, com certeza tem a ver com a separação forçada dos dois. Elisa está cética. Ela pergunta como ele pretende investigar algo que aconteceu há tanto tempo. Mas Murilo já está com o celular na mão, discando um número. Rogério Tavares atende no 3º toque. Murilo é direto. Ele diz ao advogado que precisa de um favor urgente e confidencial. Quer uma investigação completa sobre todas as transações financeiras e movimentações empresariais de Heitor Dornelles nos últimos 8 anos. Especialmente o período entre 2017 e 2018. Rogério, surpreso mas profissional como sempre, diz que vai precisar de autorização formal e que pode levar alguns dias. Murilo responde que não tem dias, que precisa da informação em 24 horas, que pagará o que for necessário. Quando desliga, Elisa o olha com uma expressão que ele não consegue decifrar completamente. É medo, misturado com esperança. Medo do que eles podem descobrir. Esperança de que talvez, apenas talvez, eles tenham sido vítimas e não vilões um do outro. Murilo olha pela janela. O dia está avançando e ele percebe que não trouxe nada consigo. Nenhuma muda de roupa, nenhuma provisão. Ele deveria voltar para São Paulo e esperar o relatório de Rogério. Mas algo o prende ali. A ideia de deixar Elisa sozinha novamente, mesmo que por uma noite, é insuportável. Ele toma uma decisão. Vai ficar. Vai passar a noite ali, na casa abandonada, com a mulher que ele amou e perdeu. E juntos,
Eles vão começar a montar o quebra-cabeça do que realmente aconteceu. O resto do dia é estranho e surreal. Murilo desce até a cidade para comprar mantimentos. Quando volta, ele e Elisa trabalham juntos para limpar a cozinha e preparar uma refeição simples. Eles mal conversam, mas há uma comunicação silenciosa acontecendo. Cada movimento compartilhado, cada tarefa dividida, vai lentamente reconstruindo uma ponte que foi explodida 7 anos atrás. À noite, eles acendem fogo na lareira. A temperatura em Campos do Jordão está perto de 0 grau e a casa não tem aquecimento central. Eles se sentam no chão da sala, envoltos em cobertores velhos que Elisa mantém limpos, e finalmente começam a conversar de verdade. Elisa conta detalhes que não havia mencionado antes, como ela passou os primeiros anos após o cancelamento do casamento culpando a si mesma, achando que havia feito algo errado, que não era boa o suficiente para Murilo ter ficado. Como ela desenvolveu ansiedade severa e depressão. Como houve noites em que ela considerou não acordar no dia seguinte. Murilo ouve em silêncio, a culpa pesando sobre ele como uma montanha. Ele conta sobre Dubai, sobre como o sucesso profissional nunca preencheu o vazio que ficou, sobre como ele se tornou exatamente o que jurou que nunca seria, frio, calculista, vazio por dentro, sobre como ele usou o trabalho como anestesia para não sentir a dor da perda. E então, pela primeira vez em 7 anos, eles falam sobre o que tinham, sobre os planos que faziam enquanto andavam de mãos dadas pelas ruas de Campos do Jordão, sobre os nomes que haviam escolhido para os filhos que teriam, sobre a vida que construiriam juntos. São 3 da manhã quando o celular de Murilo vibra. É uma mensagem de Rogério. O advogado conseguiu informações preliminares. Há algo que Murilo precisa ver, um arquivo escaneado. Rogério está mandando por e-mail criptografado. Murilo abre o laptop que havia deixado no carro e acessa o arquivo. É uma cópia de um processo judicial. Um processo que foi aberto em 2017 contra Heitor Dornelles e suas empresas. A acusação: lavagem de dinheiro e evasão fiscal através de transações fraudulentas envolvendo venda de veículos importados. O processo foi aberto pelo Ministério Público Federal, mas foi misteriosamente arquivado 6 meses depois, sem explicação pública. Murilo lê cada linha e as peças começam a se encaixar. Em 2017, Heitor estava sendo investigado. Se o processo tivesse seguido adiante, ele teria perdido tudo: as empresas, a reputação, possivelmente a liberdade. Mas então, de repente, o caso foi arquivado. E Murilo lembra de algo crucial. Elisa trabalhava em uma agência de publicidade, uma agência que tinha acesso a toda a comunicação interna e estratégica dos clientes, incluindo as concessionárias Dornelles. Murilo olha para Elisa e ela vê a realização nos olhos dele. Ele diz que acha que sabe o que aconteceu. Heitor estava sendo investigado por crimes financeiros. Se Murilo tivesse se casado com Elisa naquele momento, ela teria se tornado oficialmente parte da família. Teria acesso a informações. Poderia, eventualmente, descobrir algo sobre as atividades ilegais de Heitor. Mas não era só isso. Havia outro risco. Se o processo tivesse avançado e Heitor fosse condenado, todos os bens da família seriam investigados e possivelmente confiscados, incluindo qualquer bem que estivesse no nome de Murilo. E se Murilo estivesse casado, metade desses bens pertenceria legalmente à esposa. Heitor precisava eliminar Elisa da equação, não por crueldade aleatória, mas por estratégia financeira. Ela era uma ameaça, não por quem ela era, mas por onde ela estava, próxima demais de informações sensíveis e prestes a se tornar legalmente parte da família Dornelles. Então, Heitor agiu. Drogou o próprio filho, forçou-o a escrever uma carta de rompimento e depois sistematicamente destruiu a vida de Elisa para garantir que ela nunca teria recursos ou credibilidade para questionar o que aconteceu. Ele a demitiu, sabotou suas oportunidades de emprego e a empurrou para a marginalidade. E funcionou. Elisa desapareceu.
O casamento não aconteceu e o processo contra Heitor foi misteriosamente arquivado poucos meses depois, provavelmente através de suborno ou influência política. Quando Murilo termina de explicar sua teoria, Elisa está tremendo, não de frio, mas de raiva. Uma raiva que ficou guardada por 7 anos, fermentando, crescendo, e agora ela tem um alvo. Murilo sabe o que precisa fazer. Ele precisa confrontar o pai, precisa ter provas e precisa garantir que Heitor Dornelles pague por cada vida que ele destruiu. Mas primeiro, ele precisa fazer algo que deveria ter feito há 7 anos. Ele se ajoelha na frente de Elisa, pega a mão dela e pede desculpas. Não pelas ações que ele não cometeu, mas pelo abandono involuntário, pela dor que ela sofreu, por não ter lutado mais para encontrá-la. Elisa chora, e pela primeira vez em 5 anos, ela não chora sozinha. O amanhecer chega devagar sobre Campos do Jordão. A névoa da manhã cobre as árvores como um véu translúcido, e o ar gelado deixa cristais de gelo nas janelas da casa. Murilo não dormiu. Ele passou a noite inteira revisando documentos que Rogério continuou enviando, montando um dossiê detalhado das atividades criminosas de Heitor. Elisa acordou a 1 hora e está preparando café em um fogareiro improvisado na cozinha. Ela também não dormiu muito, mas pela primeira vez em anos, não foi o medo que a manteve acordada. Foi outra coisa, uma sensação que ela havia esquecido que existia. Propósito. Murilo entra na cozinha. Ele está com a aparência cansada, a barba por fazer destacando a exaustão no rosto. Mas seus olhos brilham com determinação. Ele diz a Elisa que tem tudo o que precisa. Rogério descobriu muito mais do que esperavam. Heitor não apenas cometeu crimes financeiros. Ele pagou propina a um juiz federal para arquivar o processo. E há documentos que provam. E-mails, transferências bancárias, testemunhas que estão dispostas a falar agora que tanto tempo passou. Murilo vai voltar para São Paulo. Vai confrontar o pai. E vai fazer com que ele admita o que fez. Mas antes de partir, ele olha para Elisa e faz uma promessa. Ele vai consertar isso. Vai devolver a ela tudo que foi tirado. Vai limpar o nome dela. Vai garantir que Heitor pague. Elisa está dividida. Parte dela quer ir junto, quer olhar nos olhos de Heitor e vê-lo desmoronar. Mas outra parte, a parte que passou 5 anos se escondendo do mundo, ainda tem medo. Medo de sair daquela casa, de ser vista, de ser julgada novamente. Murilo entende. Ele não pressiona. Apenas diz que quando tudo acabar ele vai voltar. E desta vez, ele não vai embora. A viagem de volta para São Paulo é uma sequência de cenários borrados pela janela do carro. Murilo dirige no automático, a mente já traçando estratégias. Ele não vai simplesmente acusar o pai. Precisa de uma confissão. Precisa que Heitor admita, de preferência gravado, o que fez. E Murilo sabe exatamente como conseguir isso. Heitor Dornelles ainda vive na mesma mansão em Alto de Pinheiros, onde Murilo cresceu. É uma propriedade imponente, com 3 andares, jardins meticulosamente cuidados e uma garagem com 6 vagas, todas ocupadas por veículos de luxo. Aos 63 anos, Heitor ainda é um homem de presença intimidadora. Alto, cabelos grisalhos penteados para trás, sempre vestido impecavelmente em ternos sob medida. Murilo estaciona na frente da casa às 11 da manhã. Ele não avisou que viria. Sabe que o pai está em casa porque é sábado, e Heitor tem o ritual sagrado de passar as manhãs de sábado revisando relatórios financeiros no escritório. A empregada que atende à porta fica surpresa ao ver Murilo. Ele raramente visita. Ela o guia até o escritório de Heitor no 2º andar. Um cômodo revestido em madeira nobre, com estantes cheias de livros que ninguém nunca leu e quadros caros nas paredes. Heitor está sentado atrás de uma mesa enorme, óculos de leitura no nariz, folheando papéis. Quando vê Murilo entrar, ele levanta o olhar e, por uma fração de segundo, Murilo vê algo nos olhos do pai. Surpresa. E depois, cuidado.
Heitor se levanta, estende a mão em um gesto formal. Eles não têm o tipo de relacionamento que inclui abraços. Nunca tiveram. Ele pergunta a que deve a honra da visita inesperada. Sua voz é controlada, mas há uma tensão subjacente. Murilo não aceita a mão estendida. Ele vai direto ao ponto. Diz que esteve em Campos do Jordão, que encontrou Elisa e que sabe o que Heitor fez. O rosto de Heitor se transforma. A máscara de cordialidade cai, revelando algo frio e calculista por baixo. Ele volta a se sentar, recosta na cadeira de couro e por um momento apenas observa o filho em silêncio. Então, ele ri. Uma risada seca, sem humor. Heitor diz que Murilo deveria estar agradecido, que ele salvou o filho de um erro catastrófico, que Elisa teria arruinado tudo, que ela era uma ameaça. Murilo sente a raiva ferver dentro dele, mas mantém a voz firme. Ele quer que Heitor explique, quer ouvir da boca do próprio pai como ele justifica destruir 2 vidas por conveniência. E Heitor, com a arrogância de quem sempre controlou tudo, explica. Ele confirma que estava sendo investigado em 2017. Confirma que o Ministério Público tinha documentos que poderiam levá-lo à prisão. E confirma que Elisa, trabalhando na agência que cuidava da publicidade das concessionárias, tinha acesso a informações que, se conectadas à investigação, seriam a última peça de evidência necessária para condená-lo. Mas não era só isso. Heitor também estava planejando transferir grande parte de seus ativos para o nome de Murilo, para protegê-los de um possível processo de confisco. Mas se Murilo estivesse casado, esses ativos se tornariam bens compartilhados. E Heitor não confiava em Elisa. Não a queria com acesso legal à fortuna da família. Então ele agiu. Drogou Murilo naquela noite no restaurante. Usou benzodiazepínicos misturados ao vinho, o suficiente para deixá-lo maleável, mas ainda funcional. Levou-o de volta ao apartamento e, em estado alterado, fez Murilo escrever a carta de rompimento. Murilo não se lembra por que o coquetel de drogas causou amnésia anterógrada. Ele escreveu a carta, mas o cérebro dele nunca registrou a memória. Depois, Heitor entregou a carta a Elisa pessoalmente, demitiu-a através de intermediários e usou sua influência para garantir que ela nunca conseguisse se reerguer profissionalmente. Ele precisava que ela desaparecesse. E funcionou. Quanto ao processo federal, Heitor pagou um suborno de 3 milhões de reais a um juiz corrupto que arquivou o caso sob uma desculpa técnica. Os documentos foram enterrados e Heitor saiu ileso. Quando termina de falar, há um silêncio pesado no escritório. Heitor olha para Murilo com uma expressão que mistura desafio e algo que pode ser interpretado como expectativa de aprovação, como se, no fundo, ele esperasse que o filho reconhecesse a eficiência da estratégia. Murilo se aproxima devagar da mesa. Sua voz sai baixa, mas carregada de uma fúria contida que vibra em cada palavra. Ele diz que Heitor não é seu pai, que um pai não destrói o filho por dinheiro, que o homem na sua frente é um criminoso e que vai pagar por cada crime cometido. Heitor se levanta bruscamente, a cadeira raspando no chão. Ele aponta o dedo para Murilo e diz que ele não tem provas de nada, que é a palavra de um filho ressentido contra um empresário respeitado, que ninguém vai acreditar. Mas Murilo sorri. Pela primeira vez, desde que entrou no escritório, ele sorri e retira do bolso o celular. Na tela, uma gravação está rodando. Toda a conversa foi registrada. Cada palavra, cada confissão. O rosto de Heitor empalidece. Ele tenta pegar o telefone, mas Murilo recua. Diz que cópias da gravação já foram enviadas para Rogério, para a Polícia Federal e para o Ministério Público, que a investigação contra Heitor será reaberta. E desta vez não haverá suborno que o salve. Heitor desmorona na cadeira. Pela primeira vez, Murilo vê o pai realmente assustado. Não por perder dinheiro, mas por perder a liberdade. Por enfrentar consequências reais. Mas Murilo não terminou. Ele diz que há uma segunda gravação.
Uma conversa que Rogério teve com o juiz aposentado que aceitou o suborno. O homem está doente, com câncer terminal, e decidiu limpar a consciência antes de morrer. Ele confessou tudo: nomes, valores, datas, e está disposto a testemunhar. Heitor entende que acabou, que não há saída, e nesse momento toda a arrogância, todo o controle, toda a máscara de poder desmoronam. Ele não é mais o empresário intocável. É apenas um homem velho e patético que destruiu vidas por ganância. Murilo sai do escritório sem olhar para trás. Quando está na porta, ele se vira pela última vez. Diz que Heitor vai ter tempo de sobra na prisão para refletir sobre o que fez e que ele espera, sinceramente, que cada dia seja pior que o anterior. Na semana seguinte, a operação da Polícia Federal é deflagrada. Heitor Dornelles é preso em casa, algemado na frente da imprensa que se aglomera no portão. As manchetes dominam os noticiários. Empresário preso por lavagem de dinheiro e corrupção. Esquema milionário derrubou o império das concessionárias. Suborno a juiz federal é revelado após 7 anos. Murilo assiste a tudo de longe. Ele sente uma satisfação sombria, mas também um vazio, porque nada disso devolve os 7 anos perdidos. Nada disso apaga a dor que Elisa sofreu, mas pelo menos é justiça, e às vezes justiça é tudo que se pode ter. 3 meses depois da prisão de Heitor, São Paulo está no auge do verão. As temperaturas ultrapassam 30 graus, e a cidade pulsa com sua energia caótica característica. Murilo está no escritório central da Dornelles Group, mas hoje não é um dia normal de trabalho. Ele convocou uma reunião extraordinária com todos os executivos da empresa. Na mesa de conferências estão os 5 diretores que ajudaram a construir o império nos últimos anos. E ao lado de Murilo, pela primeira vez em público após 7 anos de invisibilidade, está Elisa Montenegro. Ela está diferente. O cabelo cortado em um estilo moderno, roupas novas que Murilo insistiu em comprar, uma postura que ainda carrega fragilidade, mas também algo novo, dignidade recuperada. Os últimos 3 meses foram de reconstrução, terapia intensiva para processar o trauma, tratamento médico para cuidar das consequências da vida precária que ela levou. E lentamente, muito lentamente, a mulher que Murilo amou está emergindo das cinzas. Murilo anuncia aos executivos que a Dornelles Group terá uma nova diretora de responsabilidade social e ética corporativa. Elisa Montenegro vai liderar um departamento inteiro dedicado a garantir que nenhuma das empresas do grupo jamais repita os erros do passado. Que transparência e integridade sejam mais do que palavras bonitas em relatórios anuais. Alguns executivos parecem surpresos, outros céticos, mas Murilo deixa claro que não é uma sugestão, é uma decisão. E quem não concordar pode entregar a carta de demissão agora. Ninguém se move. Após a reunião, Murilo e Elisa caminham até a sacada do escritório no 23º andar. A vista de São Paulo se estende até o horizonte, um mar de concreto e vidro sob o sol impiedoso. Eles ficam lado a lado, olhando a cidade, sem falar nada por alguns minutos. Finalmente, Elisa rompe o silêncio. Ela agradece por tudo, por acreditar nela, por buscar a verdade, por não desistir. Mas também diz que ainda não sabe se eles podem voltar ao que eram. 7 anos criaram feridas profundas, e algumas feridas, mesmo quando cicatrizam, deixam marcas permanentes. Murilo entende. Ele não espera que Elisa simplesmente perdoe e esqueça. Ele não espera que eles voltem instantaneamente a ser o casal apaixonado que eram. Mas ele espera ter a chance de tentar, dia após dia, de provar que o homem que a abandonou não era realmente ele. E que o homem que ele é agora vai passar o resto da vida compensando. Elisa sorri, um sorriso pequeno, mas genuíno, e diz que talvez eles possam começar devagar, como amigos, como colegas, e ver aonde isso leva. Murilo aceita,
porque ele aprendeu da forma mais dolorosa possível que algumas coisas não podem ser apressadas, que confiança precisa ser reconstruída tijolo por tijolo. Nas semanas seguintes, eles estabelecem uma rotina. Almoços de trabalho que se transformam em conversas sobre qualquer coisa menos trabalho. Caminhadas no Parque do Ibirapuera aos domingos. Visitas à casa em Campos do Jordão, que Murilo decidiu reformar completamente ao invés de vender. Ele diz que será o refúgio deles, um lugar para escapar da loucura de São Paulo sempre que precisarem. E lentamente, gradualmente, algo começa a crescer novamente entre eles. Não é a paixão impetuosa da juventude, é algo mais profundo, mais maduro. É um amor construído sobre escombros, mas justamente por isso, mais forte. 6 meses após o reencontro, Murilo e Elisa estão jantando em um restaurante discreto na Vila Madalena. A conversa flui naturalmente, pontuada por risadas genuínas. E no final da noite, quando ele a leva de volta ao apartamento que ele ajudou ela a alugar, Elisa o beija. É um beijo hesitante no início, carregado de 7 anos de ausência. Mas então se aprofunda, e naquele momento ambos sentem que talvez, apenas talvez, eles possam realmente reconstruir o que foi destruído. 1 ano após o reencontro na casa abandonada, Murilo e Elisa voltam a Campos do Jordão. Mas desta vez, não é para vender a propriedade, é para um evento pequeno e íntimo. A casa foi completamente reformada. As paredes foram repintadas, o jardim foi replantado, novos móveis preenchem os cômodos. Mas Murilo fez questão de manter alguns elementos originais. A porta vermelha que Elisa escolheu, a lareira onde eles passaram aquela primeira noite após o reencontro. A janela do quarto onde tudo começou a se desfazer e, ironicamente, onde começou a se reconstruir. No jardim da frente, sob um céu azul típico do inverno de Campos do Jordão, cerca de 20 pessoas estão reunidas. Amigos próximos, colegas de trabalho. Rogério Tavares, que se tornou muito mais que um advogado, está lá com a esposa. E até alguns familiares de Elisa, que ela reconectou após anos de distância. Não há padre, não há cerimônia religiosa. Apenas um juiz de paz, um homem simpático de uns 50 anos, que conduz o casamento com palavras simples e diretas. Quando chega o momento dos votos, Murilo segura as mãos de Elisa. Ele não lê de um papel, fala do coração. Diz que há 7 anos ele cometeu o maior erro da vida dele. Não por má intenção, mas por ignorância. Por não lutar o suficiente. Por aceitar o silêncio como resposta. Ele diz que passou 7 anos construindo um império, mas vivendo vazio. E que nenhum sucesso profissional jamais preencheu o buraco que Elisa deixou. Ele promete que desta vez será diferente. Que ele nunca mais vai colocar dinheiro ou carreira acima dela. Que ele vai estar presente, que vai lutar por eles todos os dias. E que, se ele tiver sorte, talvez consiga passar o resto da vida compensando os anos que eles perderam. Quando é a vez de Elisa, ela também não usa palavras ensaiadas. Ela fala sobre perdão, sobre como ela passou 5 anos escondida, não apenas do mundo, mas de si mesma. Sobre como ela se convenceu de que não merecia amor, não merecia felicidade. E sobre como Murilo, ao buscá-la mesmo quando não sabia onde ela estava, ao lutar pela verdade, mesmo quando seria mais fácil seguir em frente, mostrou a ela que às vezes as pessoas merecem segundas chances. Ela diz que ainda há dias difíceis, que ainda há momentos em que o trauma do passado surge sem aviso, mas que agora ela não enfrenta isso sozinha. E isso faz toda a diferença. O juiz declara os dois oficialmente casados. E quando eles se beijam, os presentes aplaudem. Não é um aplauso educado e formal. É genuíno, carregado de emoção, porque todos ali sabem a jornada que esse casal percorreu para chegar àquele momento. A festa é simples, mas calorosa. A música, comida feita por um chefe particular que Murilo contratou, e muito vinho.
Mas o momento mais especial acontece quando o sol começa a se pôr. Murilo e Elisa se afastam discretamente dos convidados e caminham até os fundos da propriedade, onde há uma pequena clareira com vista para as montanhas. Eles se sentam em um banco de madeira que Murilo mandou construir especialmente para aquele lugar. Elisa encosta a cabeça no ombro dele e eles apenas observam o céu se transformando em tons de laranja, rosa e roxo. O silêncio entre eles é confortável. Não há necessidade de preencher cada segundo com palavras. Depois de alguns minutos, Murilo fala. Ele diz que esteve pensando sobre o futuro, sobre expandir a casa, talvez adicionar um anexo, porque ele espera, se ela quiser, que um dia essa casa seja preenchida com mais do que apenas os dois. Elisa levanta a cabeça e o olha. Ela sabe o que ele está sugerindo. Filhos, família, tudo o que eles planejaram 7 anos atrás. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sente medo ao pensar no futuro. Ela sorri e diz que talvez, que eles têm tempo, que podem construir isso devagar, no ritmo deles. Murilo concorda, porque ele aprendeu, da forma mais difícil possível, que algumas coisas não podem ser apressadas. Quando eles voltam para a festa, já está escuro. Lanternas foram acesas no jardim, criando uma atmosfera mágica. A música continua tocando, e alguns convidados dançam na pequena pista improvisada. Murilo puxa Elisa para dançar. Não há coreografia, não há técnica. Apenas 2 corpos se movendo ao ritmo da música. 2 pessoas que quase se perderam completamente, mas encontraram o caminho de volta um para o outro. E enquanto dançam, Elisa sussurra algo no ouvido dele. Ela diz que perdoa, não apenas ele, mas a si mesma também. Pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pela dor que ambos carregaram, porque guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Murilo sente lágrimas queimando os olhos. Ele não é um homem que chora facilmente, mas naquele momento, com a mulher que ele ama nos braços, em uma casa que representa tanto sofrimento quanto renascimento, ele permite que as lágrimas caiam. E pela primeira vez em 7 anos, são lágrimas de felicidade. 3 anos se passam. E Dornelles Group continua prosperando, mas agora com uma identidade corporativa completamente transformada. Elisa implementou programas de transparência radical, auditorias independentes regulares e uma política de tolerância zero para qualquer tipo de irregularidade ética. A empresa se tornou referência no mercado não apenas pela qualidade dos empreendimentos, mas pela integridade com que opera. Murilo reduziu sua carga de trabalho. Delegou mais responsabilidades a executivos de confiança. Porque ele aprendeu que estar presente não é apenas fisicamente, mas emocionalmente. A casa em Campos do Jordão foi expandida. O anexo que Murilo mencionou foi construído. E agora, há risadas de crianças ecoando pelos corredores. Em uma tarde ensolarada de setembro, Murilo está no jardim montando um balanço para Sofia, a filha de 2 anos dele e Elisa. A menina é a imagem da mãe, com os mesmos olhos expressivos e o sorriso que ilumina qualquer ambiente. Elisa está na varanda, observando, com uma mão descansando suavemente sobre a barriga levemente arredondada. Ela está grávida novamente. Um menino dessa vez. E eles já escolheram o nome, Miguel. Quando Murilo termina de montar o balanço, ele levanta Sofia e a coloca no assento. A menina ri, deliciada, enquanto ele a empurra suavemente. Elisa desce os degraus da varanda e se junta a eles. Ela abraça Murilo por trás, o queixo descansando no ombro dele, enquanto observam a filha brincar. E naquele momento, cercados pela beleza simples de uma tarde em família, ambos entendem que a jornada valeu a pena. Todas as decisões erradas, toda a dor, toda a destruição, de alguma forma estranha e tortuosa, levaram a esse momento, a essa família, a essa paz. Murilo se vira nos braços de Elisa e a beija suavemente. Quando eles se separam, ele diz algo que tem pensado há muito tempo.
Ele diz que, se pudesse voltar no tempo, se tivesse a chance de mudar aquela decisão de 7 anos atrás, ele não sabe se mudaria, porque mudar o passado significaria perder a jornada que os trouxe até aqui. Significaria perder as lições aprendidas, a profundidade do amor que construíram sobre escombros. Elisa pensa por um momento e concorda. Ela não desejaria a dor para ninguém, mas também reconhece que eles não seriam as pessoas que são hoje sem ela. O sol está começando a se pôr, pintando o céu em tons de ouro. Sofia pede para o pai empurrá-la mais alto e sua risada cristalina preenche o ar. E naquela casa que um dia foi um túmulo de sonhos mortos, mas agora é um lar vibrante e cheio de vida, Murilo e Elisa entendem algo fundamental sobre o amor e o perdão. Às vezes, a maior força não está em nunca cair, está em se levantar quando tudo parecia perdido. Está em acreditar que é possível reconstruir, mesmo quando as ruínas parecem irreparáveis. E às vezes, o final feliz não é aquele que você planejou, é aquele que você construiu, tijolo por tijolo, sobre as fundações de tudo que quase te destruiu. Encerramento. 2 minutos. Esta foi a história de Murilo e Elisa. Uma história sobre como uma única decisão, uma única mentira, pode mudar completamente o curso de 2 vidas. Mas também sobre como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra uma forma de emergir. Heitor Dornelles foi condenado a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro, suborno e obstrução da justiça. Ele cumpre sua pena em um presídio de segurança máxima em São Paulo. Murilo nunca mais o visitou. Algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. O juiz corrupto que aceitou o suborno também foi condenado e perdeu todos os direitos profissionais. Ele morreu 2 anos depois, amargo e sozinho, exatamente como merecia. A agência de publicidade que demitiu Elisa, sob pressão de Heitor, mudou de dono. A nova gestão, ao descobrir a história, ofereceu a ela uma compensação financeira significativa e um pedido público de desculpas. Elisa aceitou o dinheiro e doou tudo para instituições que ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade. E quanto à casa abandonada onde tudo começou, ela se tornou o lugar favorito da família. Todo fim de semana, sempre que possível, Murilo, Elisa e as crianças sobem para Campos do Jordão. E naquela casa que um dia abrigou apenas fantasmas e arrependimentos, agora ressoa o som de uma família que quase não existiu, mas que lutou contra tudo e todos para se tornar real. Porque no final, a vida não é sobre as decisões certas que tomamos, é sobre o que fazemos depois das decisões erradas. É sobre ter a coragem de enfrentar as consequências, buscar a verdade e lutar pelo que importa, mesmo quando tudo parece perdido. Esta é a história de como um erro se transformou em uma segunda chance, de como a escuridão, quando enfrentada com honestidade e amor, pode se transformar em luz, e de como, às vezes, os finais mais bonitos são aqueles que quase não aconteceram. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história. Este canal é dedicado a trazer narrativas reais e emocionantes que tocam o coração e fazem você refletir sobre a vida, o amor e as escolhas que fazemos. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda a saber que tipo de conteúdo você mais aprecia. Comente aqui embaixo. De onde você está assistindo esse vídeo? Quero saber de qual cidade, estado ou país vocês estão acompanhando essas histórias. E me diga também, você teria tomado a mesma decisão que Murilo? O que você faria no lugar dele? Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana eu trago histórias incríveis, dramas reais, superações e lições de vida que vão te emocionar. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal agora. Sua inscrição é fundamental para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e continuar trazendo conteúdo de qualidade para você.
Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir uma história de superação e recomeço. Juntos, vamos construir uma comunidade que valoriza histórias reais, emocionantes e transformadoras. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história incrível. Um abraço e até a próxima.